Olá pessoal, tudo jóia com vocês? Bem-vindos ao Simplificando o Day Trade. Aqui nós vamos mostrar teorias e práticas envolvidas nesse universo do Day Trade para que você aprenda a operar e a operar com sucesso na bolsa. Eu sou a Aline Farias e hoje o tema é praticamente uma confissão, uma declaração. Eu já perdi dinheiro na bolsa porque não sabia disso. Eu já perdi dinheiro na bolsa porque não sabia disso. Talvez você também já tenha perdido dinheiro na bolsa porque não sabia disso. Não se atentou a isso. Ou não foi avisado antes de operar que era importante observar isso. Ai, Aline, que suspense. Meu Deus, mas isso o quê? Vamos ver o que é. Vou diminuindo aqui a minha telinha para ficar melhor para vocês. Olha só, tá aí a minha declaração. Já perdi dinheiro na bolsa porque não sabia disso. Pessoal, quando eu comecei a operar na bolsa, a gente tá muito preocupado em ver se o preço está subindo ou caindo, principalmente quando a gente vai fazer day trades, né? Que é operações de curtíssimo prazo, operações às vezes que levam segundos. Então você tá ali só querendo saber se o preço vai subir ou vai cair, e aí você vê o preço subindo, o que você faz? Compra. Tá subindo, você vê o preço caindo e vende. Não é assim? Pois é, quando eu comecei a operar, a ter contato com a bolsa e fazer as operações, olha a minha tela. Olha, estou mostrando para vocês como é que eu comecei. Quem me mostrou, me apresentou o mercado financeiro foi o Gil, que é meu esposo e trader, e ele opera fluxo. Então ele me mostrou a tela e me ensinou fluxo. E foi assim que eu comecei a olhar. Eu não olhava gráfico, eu olhava isso aí que vocês estão vendo. Mas, pessoal, eu não me encontrava muito. E aí eu comecei a ver outras coisas. Fui pesquisar, fui fazer curso, estudar. E aí me deparei com o gráfico de candle. Olha aqui, os gráficos de candle. Aqui tem uns indicadores aí no meio. Mas aí, só o Chapolin para ajudar. E aí, na hora de comprar e vender, como é que eu vou saber? E o que é isso que eu não me atentei e fez com que eu perdesse dinheiro? Eu vou contar, vamos continuar aqui. Aí, olha só, procurando o ponto de entrada. É assim que a gente, né, quando vai começar a operar, a gente fica procurando o ponto de entrada. A pergunta é: comprar ou vender? Quando você vai fazer uma operação, você quer saber isso. Eu vou comprar ou vou vender? E olha isso aqui que aconteceu comigo. Era uma ação da Petrobras. E eu aqui, vocês estão vendo aqui, né? O meu mousezinho aqui tá passando. Aqui eu estava procurando venda, pessoal, porque eu tava achando que estava fazendo uns candles maiores na venda do que na compra, e eu estava procurando venda. Olha o candle de compra, esse verdinho aqui que deu. Isso aqui é a movimentação do preço da Petrobras, tá? Da ação da Petrobras. Ela estava aqui, ó, no começo, nesse nível aqui de 24,42, caiu 24,18, depois voltou para o nível ali de 24,53 e de repente subiu, né? Isso aqui é um pouco atípico de acontecer, mas pode acontecer. O que eu quero mostrar aqui é que eu não estava me atentando para onde o preço estava indo, aonde o preço poderia ir. Eu não estava analisando. E aí, ó, e aí, pessoal, o loss vem. E pode vir pesado, né? Como o pessoal fala, né? Pode quebrar a banca. A banca, o pessoal comumente fala, é o valor que você tem lá para você fazer as suas operações.
Você pode perder tudo se você ficar atirando para todos os lados sem analisar. Quando você compra sem analisar ou vende sem analisar, acontece isso aí. E o que é que eu não estava me atentando? Agora eu vou mudar aqui a minha tela de novo. Vou mudar a minha tela de novo. Vou deixar essa tela bonitinho aqui do preço. E vou escrever um nome aqui para vocês. Vou deixar escrito aqui o que foi que eu não me atentei. Vocês estão vendo aí? Eu vou aumentar para ficar bem visível para vocês. Isso aqui, pessoal. Eu não estava atenta, eu não estava analisando a tendência do mercado. Escreve aqui para mim, comenta aqui se você já passou por isso, se você também começou a operar sem observar a tendência do mercado, se você já ouviu falar, dá o like se você gostou do assunto que a gente vai abordar hoje aqui e comenta, porque é importante esse feedback que vocês vão me dando e a gente vai formando conteúdo aqui para vocês. Pessoal, a tendência do mercado é um princípio básico da análise técnica. A análise técnica, ela avalia exatamente o movimento do preço, avalia exatamente a tendência do preço. Então, eu tenho que começar, o mínimo que eu tenho que analisar é a tendência. Como assim a linha tendência? Quando a gente está na moda, né? Na moda a gente diz, ela tá na tendência. Tendência é o que tá na onda, né? É o que tá na onda, é o que tá na moda, é o que tá se usando, é o que tá todo mundo usando. Entendeu? O que tá todo mundo usando. Então a tendência no mercado é o que tá todo mundo fazendo. Se atentar todo mundo comprando a ação da Petro, por exemplo, tá subindo a ação, tá todo mundo comprando, então a tendência é subir, a tendência do preço, a tendência é comprar a ação da Petro. Então, olha como é importante a gente saber a tendência. Eu vou mostrar para vocês aqui o gráfico. A tendência, ela vai te mostrar a direção, ela vai te mostrar a mudança de percurso e vai te mostrar a reversão, quando ela vai mudar a tendência, tá? Então, o preço tá numa tendência subindo. Se você estuda a tendência, analisa isso, você vai perceber quando ele ficar lateral, que a gente chama, que ele nem sobe nem desce, fica num patamar ali. E você vai perceber quando ele começar a cair. Quando a tendência for de venda, for de baixa. Tá? Então, é importante analisar a tendência exatamente para estudar esse movimento. E aí, estudando esse movimento, a gente acabou de falar aqui, vou deixar esse nomezinho aqui do lado, pra gente não esquecer de ver a tendência. E eu vou perguntar para vocês uma coisa bem simples. Se eu tenho, nesse gráfico aqui, eu tô vendo, deixa eu botar outra cor aqui mais bonitinha. Eu tô vendo que o preço era, ó, o preço tava aqui. Depois o preço subiu para cá um pouco. Entendam essa linha como preço.
tá? Porque, ó, ela tá ligada a um valor. Se eu pegar esse topinho bem aqui, ó, vocês estão vendo? Ó, é um valor. Se eu pegar esse topinho aqui mais acima, ó, é um valor mais alto, porque ele tá mais acima. Então, se a gente imaginar que essa linha aí é a linha do preço, e que eu tô vendo que o preço, eu tô percebendo que ele tá fazendo uma subida aqui, ó. Olha só, olha o que o preço tá fazendo. Aí ele corrige um pouquinho e sobe de novo. Corrige mais um pouco e sobe de novo. Aqui ele começou a não subir mais, ó. Sobe, desce e fica mais ou menos na mesma altura. Tá vendo? Então, pessoal, se eu observo isso, o que eu consigo dizer? Que nessa parte aqui, deixa eu tirar isso tudo. Excluir. Eu consigo dizer que quando ele estava subindo aqui, ele estava numa tendência de alta. E quando ele começou a fazer isso, ó, a cair, ele estava numa tendência de baixa. E quando aqui ele ficou sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce, mas não nem caiu forte e nem subiu forte, ó. Ficou nesse patamar aí. Eu digo que ele tem uma tendência neutra. Então, agora nós aprendemos que a tendência, existem tipos de tendência. 3 tipos de tendência. A tendência pode ser tendência altista, que é a tendência de alta que a gente estava falando. Tendência altista. Vamos numerar aqui. 1. Tendência altista. 2. Tendência baixista. O nome já está dizendo. Quando está caindo, eu tenho uma tendência baixista. E eu tenho uma tendência neutra. Tendência neutra. Que é exatamente quando ele nem sobe, nem desce, fica todo o tempo no patamar. Ele faz pequenas subidas e descidas, mas não sai daquele nível. É uma tendência neutra. Ué, não ficou altista. Quero deixar escrito aqui pra gente ficar lembrando toda hora, pra ficar claro pra vocês. Tendência baixista. E 3, tendência altista. Tendência neutra. Aline. Tendência neutra. Ok. Vamos colocar maior aqui. Pronto, olha. Aqui a gente tem os 3 tipos de tendência. Tendência altista, quando o preço está subindo. Tendência baixista, quando o preço está caindo. Tendência neutra, quando ele está no mesmo nível. Mas vamos ver aqui no gráfico. No gráfico, esse gráfico é o gráfico de linha, não é o gráfico que a gente opera, é um gráfico que eu tô colocando aqui só pra gente estudar. Como que eu sei que é uma tendência altista, baixista ou neutra? No gráfico. O conceito a gente já viu aqui. Mas no gráfico, como é que a gente vê? Pessoal, uma tendência para ser alta, ela tem que estar formando,
Quando você vai... Lembra do outro vídeo que a gente falou de suporte e resistência? Que você, quando ia subindo de andar, você está no seu prédio, e aí você vai subindo os andares, você tá subindo os andares, é como um preço estivesse subindo de preço, o ativo estivesse subindo o preço. E aí, você vai ficar fazendo tetos maiores. Você está no segundo andar, depois vai pro teto no terceiro, você vai pro teto do quarto, tetos maiores. Tetos e fundos maiores. O chão também, quando você sai do segundo pro terceiro, do terceiro pro quarto, você muda o teto e você muda o piso. Você não fica com o teto do quarto andar e o piso do primeiro. Então, vamos observar o preço no gráfico quando ele vai fazer os tetos e os pisos mais altos. Quando ele estiver fazendo isso, vou pegar um exemplo aqui. Aqui eu consigo, ó. Eu vou marcar os pisos aqui, ó. Um piso aqui. Outro piso aqui. Outro piso aqui. Vocês estão vendo? Olha só. Piso 1, piso 2 e piso 3. Vocês percebem como ele está subindo, como se estivesse subindo os andares do edifício? Ao mesmo tempo, esse topo aqui, ao mesmo tempo, o topo aqui, ó, esses dois topos, tá vendo? Aqui e aqui, ficaram mais altos, ó, tava um topinho aqui, aqui, ó, tava um topo, aí é o teto, né? Fez outro teto aqui em cima e fez outro teto aqui. Então, nessa região aqui, você percebe bem que ele tá subindo o preço, ó. Vamos olhar só para essa região aqui, você consegue ver o preço subindo. Aqui a gente tem uma tendência de alta. A gente tem uma tendência altista. Os pisos e os tetos estão cada vez mais altos. Os fundos e os topos estão cada vez mais altos. A tendência baixista é exatamente o contrário. Vamos buscar aqui uma tendência baixista. Aqui tem a tendência baixista linda, né? Vou mudar de cor aqui. Tá um vermelho. E aqui, ó. Eu tenho um teto aqui. Depois eu tenho um teto aqui. Depois eu tenho um teto aqui. Olha só como os tetos estão cada vez mais baixos. Até chegar aqui. E depois começar a subir de novo. Percebe que ele chegou aqui, ó. Deu uma parada, tá vendo? O preço deu uma estacionada aqui e depois voltou a subir. A mesma coisa com os pisos, ó. Fez um pisozinho aqui, depois fez um piso aqui. Aqui, ó, um piso aqui. Um piso mais embaixo aqui. Então, se eu tenho tetos mais baixos e pisos mais baixos, eu estou descendo o prédio. Se eu estou descendo o prédio, eu tenho fundos mais baixos e topos mais baixos, eu tenho uma tendência baixista. Ok? E a neutra, Aline? O que seria a tendência neutra? A tendência neutra é exatamente quando ele fica sem subir e sem descer do prédio. Olha aqui. Vou botar outra cor agora. Olha aqui. Ele faz um topo aqui. Um teto. Ele tem um teto aqui, olha aqui. Quase na mesma altura. Aqui de novo, olha só. Praticamente os três aqui estão na mesma altura. Vocês estão vendo? O teto está praticamente tudo igual. Que é o apartamento vizinho. Aqui, eu não estou indo para o meu vizinho de baixo nem para o meu vizinho de cima. Aqui eu estou indo para o meu vizinho de lado.
De lado. É exatamente assim que a gente fala. O mercado tá de lado, ó. E o piso aqui dele. Olha o piso desse outro aqui. E o piso desse aqui. Um pouco mais baixo. Mas olha só como essa região ele tá bem lateral. É uma tendência neutra. É uma tendência neutra. Ok? Beleza. Então, nós acabamos de aprender que é importante saber a tendência, porque a análise é um princípio da análise técnica, você saber a tendência. Por quê? Porque ela avalia exatamente a direção do mercado. E é aí, olha só, quando a gente estava aqui estudando, aqui mostrando esses topos e fundos, não vou falar mais piso e teto, são topos e fundos, a gente percebeu que aqui, nessa região aqui, era uma tendência baixista, era uma tendência baixista, aqui, a gente percebeu que aqui era uma tendência altista, e a gente percebeu que aqui era uma tendência neutra. Uma tendência neutra. Olha aí, pessoal, que bonito. A gente analisou os topos e fundos e descobriu que aquela tendência era baixista, depois ele foi para uma tendência altista e depois ele ficou numa tendência neutra. Isso é estudar a tendência. Nós estudamos a tendência em relação ao tipo, em relação à direção. São os tipos de tendência em relação à direção. Se é para cima, se é para baixo, ou se é lateral, ou se fica de lado. Mas a gente também pode analisar a tendência de acordo com prazo, com tempo, né? A gente tem uma tendência de longo prazo, uma tendência de curto prazo. E aí, vamos agora estudar, vamos ver curto, médio e longo prazo. Como é que as tendências podem ser em relação ao prazo? Então, aqui a gente já estudou. Vou apagar isso aqui. Quando eu digo que uma tendência, se eu estou estudando e pego uma ação da Petrobras e eu quero saber como é que foi nos últimos anos, como é que foi de 2019 para hoje, né? A tendência. Você vai puxar os gráficos de 2019 para cá e você vai fazer esse estudo aí. Só que aí, olha o que acontece. Vou continuar nesse gráfico aqui. 2019, vamos pegar aqui 2019, ok, pronto, ó, a gente tá 2019 para hoje. Isso aqui não é a Petrobras não, tá, pessoal? Tô pegando o dólar aqui só para exemplificar. E aí, eu percebo que ela tá fazendo... Vou pegar aqui de novo a canetinha. Eu percebo que ela fez um fundinho aqui, outro fundinho aqui, outro fundinho aqui. Vocês estão vendo que 2019 para 2020, olha só, eu vou traçar uma linha ligando esses pontos. Vamos traçar os dois aqui.
vou fazer esse outro pontinho aqui também. Ó. Esse ponto aqui tá mais alto que os anteriores aqui, né? Então, claramente a gente percebe que de 2019 a 2021 teve aí uma tendência de alta. A gente conseguiu ver que os tetos estavam subindo e ele não aqui, ó, ele chegou nesse andar aqui, ele não caiu mais, tá vendo? Esse primeiro andar aqui, ele não voltou para ele continuou subindo. Claro, ele subiu, desceu, e é isso que a gente vai ver agora, que existe uma movimentação mesmo dentro de uma tendência. Antes de falar dos tipos de tendência e dos prazos, de mostrar para vocês devem já ter visto ou ouvido falar das bonecas russas. Vou ver se eu tenho uma fotinha aqui para vocês. Olha só. As bonecas russas. O que acontece aqui? Essas bonequinhas, elas cabem uma dentro da outra. Uma dentro da outra. A gente vai imaginar que essa bonequinha maior é a nossa tendência grande, a nossa tendência principal, a nossa tendência a longo prazo, certo? A outra, menorzinha, vai ser a tendência média, a tendência de médio prazo. E a bonequinha lá pequenininha vai ser a tendência de curto prazo. E aí, se vocês perceberem, essa bonequinha aqui que a gente chamou de tendência de curto prazo, ela cabe dentro dessa intermediária aqui, que é a bonequinha, que é a tendência de médio prazo. E, consequentemente, também a bonequinha de médio prazo cabe dentro da bonequinha que é a tendência de longo prazo. Perceberam isso? Então, a tendência de curto prazo, ela está dentro da tendência de médio prazo, que está dentro da tendência de longo prazo. Então, agora a gente vai ver os tipos de tendência quanto ao prazo, quanto ao tempo. Aqui, nesse gráfico que eu mostrei para vocês, eu tô de 2019 a 2021. É um longo prazo, certo? Sempre que se falar em ano, é uma tendência de longo prazo. Só que se você observa, e a gente percebeu que ela vai subindo, né? Ela tem um momento que ela cai, mas mesmo quando ele cai ali um pouco, ele não cai além do lado do primeiro andar. Então, ele continua subindo. E aí a gente observa que dentro desse período todo aí, de 2 anos que a gente pegou, 2019 a 2021, que ele vem subindo, o dólar vem subindo, mas existe um momento, olha só, vou mudar aqui de cor, existe um momento em que ele caiu, não foi? Olha só, ó, tô ligando esses topinhos aqui, ó. Vocês estão vendo? E eu vou ligar esses 2 fundos aqui. Olha só, pessoal. Olha só. Essa tendência aqui, que tá de vermelho, que a gente colocou aí, é a tendência de médio prazo. É uma tendência de médio prazo. Você vê que ela tá dentro, ó. Ela não pega um ano todo. Ela tá no médio prazo. E aí, a gente vai colocar aqui, vai chamar essa tendência principal, tendência primária ou principal.
é a de longo prazo, que é essa amarelinha que a gente fez aqui. Dentro dela, a gente percebeu, igual as bonecas russas, a gente percebeu uma outra tendência, a de médio prazo, que a gente vai chamar então de secundária. É a segunda tendência. Tendência secundária. Médio prazo. Médio prazo. Essa aqui é. Médio prazo. E olha que interessante que a gente pode observar aqui. Primeiro, a gente observou que a tendência secundária está dentro da tendência primária. Que a tendência primária ela tem um longo prazo, a tendência primária tem um prazo menor, um médio prazo. E aí, vocês observaram que a primária ela está num sentido, ela está subindo, numa tendência de alta, uma tendência altista, e a tendência secundária dentro da primária está numa tendência de queda. Então, na verdade, a tendência secundária que está dentro da primária é como se ela fosse assim uma correção dessa tendência, da primeira tendência. Mas ela não muda ela. Ela não muda. Ó, ela tá caindo. A tendência secundária, ela tá caindo diferente da primária que tá subindo, mas depois ela continua a subir. A primária não mudou, a primária continua subindo. Mas dentro dela tem a secundária, que é uma correção e, portanto, como está corrigindo, ela é contrária, no movimento contrário à tendência principal, tá? E ela tende a corrigir de 1 a 2 terços do movimento, tá certo? Então, isso aí a gente já conseguiu observar só olhando esse estudo aqui que a gente fez. Além dessa tendência secundária, a gente lembra que tem a bonequinha pequenininha, é a tendência terciária, tá? E a tendência terciária está dentro da secundária. A secundária a gente viu aqui, ó, que ela tá meio que caindo, né? Mas dentro dela, pessoal, vou mudar de novo de cor aqui. Dentro dela, eu acho aqui, ó, eu achei, dentro dela, eu achei aqui uma tendência de alta, nesse pedacinho aqui, ó. Desse curto tempo aqui, eu achei uma... Deixa eu pegar aqui, colar. Eu achei uma tendência terciária que é de curto prazo. Tendência terciária que é de curto prazo. Olha só que bacana. Agora a gente conhece as tendências tanto pela direção como pelo prazo, como pelo tempo. Então, nós temos a tendência por direção. Ela pode ser de alta, de baixa ou neutra. E pelo prazo, pelo tempo, nós temos uma tendência principal, que é a primária. Dentro dela, uma tendência secundária, que é de médio prazo. E dentro dela, uma tendência terciária, que é de curto prazo. Então, a gente aprendeu que existem 3 tipos de tendência pela direção e 3 tipos de tendência pelo prazo. Olha que bacana. Então, isso aí, e por quê? Então, a Lindy falou, explicou, mostrou o gráfico e tal. E é importante mesmo saber isso. Por que será que é importante saber isso? O que é que vocês acham? Pensem aí, por que é importante saber a tendência do mercado? Tem um ditado que uma amiga minha diz, que ela fala assim:
entre o mar e o rochedo, o marisco é que apanha. Olha a confusão que tá o rochedo aqui, o mar aqui, revolto, e o marisco perdido, coitado, sem saber para onde ir. Onde é mais fácil esse marisco escapar? Onde é mais fácil ele conseguir sair desse imprensado? Se ele for a favor da onda. Se ele seguir a corrente, é mais fácil ele escapar e parar de apanhar. E no mercado também é assim. Se você sabe a tendência do mercado, ou pelo menos você analisa e procura saber a tendência do mercado, é mais fácil você fazer uma operação vencedora. Por quê? Porque você não vai estar indo contra o mercado. Ah, foi isso. Isso que quando eu falei, eu cheguei pro Gil e disse, eu não estou conseguindo, tem alguma coisa errada. Olha aqui, eu fui vender e era para comprar, eu fui comprar e era para... Imagine se naquela hora que eu estava querendo vender e não observei que era hora de comprar, quando eu estava analisando lá, que eu não analisei a tendência, se eu fosse a favor da tendência. Ele falou, você está indo contra o mercado. Que história de contra o mercado? Como é que é isso? Aí foi que eu fui estudar a tendência. Por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui. Para você que é iniciante, eu quero encurtar. Eu quero encurtar esse tempo, para você não perder tempo quebrando a cabeça e principalmente perdendo dinheiro. Vamos estudar a tendência, vamos descobrir a tendência e vamos operar a favor dela. Certo? Então, é por isso que é tão importante a gente saber a tendência, pessoal. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui que eu queria falar para vocês. Tem uma coisa que ajuda muito. Bom, a gente já entendeu o que é tendência, a gente entendeu os tipos de tendência, quanto à direção e quanto ao prazo. A gente sabe por que eu tenho que descobrir ou entender ou analisar a tendência. E como é que a gente traça? Como é que a gente descobre a tendência? Tem um método que a gente chama de linhas de tendência. Isso aqui que eu fiz no gráfico, olha só. Eu vou apagar agora esse aqui. Eu vou apagar isso aqui que a gente fez. Vou diminuir aqui. E aí, olha só. Quando eu ligo, o que eu fiz naquele outro gráfico? Quando eu ligo 2 pontos ou 2 fundos, vamos ligar aqui. Vou pegar essa ferramenta, não, vou pegar essa aqui. Tô ligando esse fundo com esse aqui, tá vendo? Com esse fundinho aqui. Deixa aqui. Essa minha linha, essa linha amarela que eu fiz aqui, quando eu liguei esse ponto, agora deixa eu pegar o marcador. Quando eu juntei esse ponto com esse e tracei essa linha infinita, eu fiz uma linha de tendência de alta. Então, para traçar uma linha de tendência de alta, é só você unir 2 fundos, um acima do outro. É uma linha de tendência de alta. Além de se fosse um fundo abaixo do outro. Aí a gente observa os topos. Aqui, ó. Vou mudar de cor. E vou unir esse topinho. Ah, não. Aqui eu fiz o marcador.
Ó, unindo esse topinho com esse aqui, tá vendo? Tá vendo? Eu uni esses topos aqui. E os fundos também estão abaixo, ó. Essa aqui é uma linha de tendência de baixa. Então, a linha de tendência de alta, eu preciso saber se os pisos estão subindo, se os fundos estão subindo. Numa linha de tendência de baixa, eu vejo se os topos, se os tetos estão caindo. É a minha linha de tendência de baixa. Então, aqui, ó, eu fiz uma linha de tendência de alta, que a gente conhece como LTA. Então, quando vocês escutarem esse nome LTA, vocês já sabem que é uma linha de tendência de alta. Essa linha amarela aqui que eu fiz. E a gente tem a LTB, que é a linha de tendência de baixa. LTB, conhecida popularmente como LTB. Olha só que bonito. Deixa aqui embaixo mesmo. Pronto. Então, eu traçando as linhas de alta e de baixa, me ajuda a achar a tendência. A gente já tinha feito esse estudo aqui, quando a gente estava estudando os tipos de tendência, né? Para descobrir lá a tendência, a direção, a tendência de alta, a tendência de baixa. É exatamente fazendo essas linhas, foi o que a gente fez lá, que a gente estuda e analisa para tentar achar a tendência do mercado. Tendência, linha de tendência de alta e linha de tendência de baixa, tá? E ainda você pode ter canais. O que é o canal? O canal nada mais é que uma linha paralela a essa linha de tendência que a gente traçou. Por exemplo, eu não tracei essa linha aqui, essa linha amarela. Se eu pegar a linha paralela a ela, deixa eu ver se eu consigo. Vou fazer outra aqui. Olha só. Não, peraí que eu fiz uma linha, que eu fiz amarelo, mas eu quero então amarelo fazer. Vou fazer agora azul para ficar mais destacado aqui o canal. Então, ó, se eu traço a linha, vou traçar de novo essa linha de tendência de alta, tá? Aqui, ó, em cima dela. Se daqui eu puxo uma linha paralela, ó, tá vendo que essa linha paralela a ela, aqui até onde o preço foi, eu tenho um canal de alta. Então, quando eu traço uma linha paralela à linha de tendência, eu formo um canal, ou de alta ou de baixa. Aqui, por exemplo, ó, vamos traçar aqui, vou pegar a mesma cor azul, eu tenho essa linha aqui de tendência de baixa, e aí, ó, eu puxo uma linha paralela a ela e eu faço um canal, esse tubo aí, onde o preço, então aqui, ó, o preço quando tá dentro desse canal aqui, ele tá dentro do canal de alta. Aqui, ele tá dentro do canal de baixa. E para que me serve, então, né? Já que é tão importante saber a tendência, o que me serve enxergar e conseguir desenhar esses canais, essas linhas de tendência de alta, de tendência de baixa? Ora, pensa bem. Se eu tô aqui dentro desse canal, e o preço chega aqui, vou mudar até de cor para chamar a atenção para vocês, que era isso que acontecia comigo. Sabe o que? Eu vou dizer o que acontecia comigo e olhe se não está acontecendo isso com você, tá? E vamos corrigir. Vou botar aqui uma outra cor
Agora um verde aqui. Quando o preço vinha aqui, subiu, caiu, bateu. Quando o preço chegava aqui, o que é que eu pensava? Ah, o preço tá caindo, ó. Ele veio caindo desde aqui de cima. Então eu vou vender. É hora de vender. Aí o que acontecia? O preço subia. Eu disse, meu Deus, mas não pode. Tava aí, eu tava vendo o preço cair. E o preço subia. Porque ele estava trabalhando dentro desse canal que a gente desenhou. E olha só, é uma linha de tendência de alta. É um canal de alta. Normalmente, preferencialmente, a gente vai fazer compras e não vender. Então, esse era o erro. Eu acabava fazendo venda em alguns pontos que era para fazer compra. Como aí? Aí era um ponto de compra e não de venda. Aqui, ó, mesma coisa aqui. O preço está caindo. O preço está caindo. Aí subia aqui. Quando subia aqui um pouquinho, eu queria comprar. Ah, voltou a subir aqui, eu vou comprar. Aí ele caía mais. Ele estava um canal de baixa. Eu tinha que procurar pontos de venda e não de compra. Então, pessoal, é um erro muito comum você confundir esses pontos de entrada e às vezes parece fácil de ver, mas claro, na hora que você está no momento da operação, você está operando, por isso que é bom você fazer um estudo antecipado, tá? E para fazer suas operações, e dependendo das suas operações, por exemplo, se você vai fazer uma operação de day trade, você não precisa fazer um estudo de anos. Por quê? Porque uma operação de day trade é uma operação de curto prazo. Então você pode ver a tendência no curto prazo. Você pode estudar ali as semanas, os dias, para ficar mais claro para você a tendência que está o mercado. Então, de acordo com o tipo de operação que você for fazer, agora, eu tô aqui, quero fazer uma operação de deixar aqui a ação de anos, deixar um ano para ver ano que vem. Então, se eu tô vendo que ele está no canal de alta, é a perspectiva que no ano seguinte ele continue fazendo dentro do canal, então tudo bem. Aí você analisa um período maior. Você analisa uma tendência primária, uma tendência de longo prazo. Então, dependendo da sua operação, vai variar o estudo que você for fazer e analisar a tendência, certo? Mas sempre buscando operar a favor da tendência. Aquele velho jargão que se fala aí no mercado, né? A tendência é sua amiga. A tendência é minha amiga, a tendência é nossa amiga. Então, não vão contra o mercado, tá? Procurem estudar, mas me digam aqui se vocês gostaram desse vídeo. Deixem um like, deixem um comentário, deixem os assuntos que vocês querem que a gente aborde aqui, principalmente para iniciantes, tá? E aí, só voltando aqui aquela imagem que a gente tava aqui, deixa eu mostrar aqui. Aqui, por exemplo, olha só. Olha só. Nesse momento aqui, nessa ocasião aqui, se eu soubesse, olha só, vocês conseguem ver aqui, ó. Aqui tem um fundo. Ah, vocês não estão vendo porque eu tô muito, vou botar pro outro lado aqui. Pronto. Onde eu tô com o mouse aqui,
Olha só. Aqui é um piso, não é? Essa linhazinha aqui é um fundo. E depois ele fez um fundo maior aqui, ó. Vocês estão vendo? Olha o que aconteceu comigo nesse dia aqui, ó. Se eu tenho... E aqui, ó, olha esse teto. Olha aqui, pessoal, olha esse teto. E olha esse outro teto aqui. Não é maior? Esse teto aqui não é maior? Não tá subindo de andar? Se ele tava nesse andar aqui, no primeiro andar, e foi pro segundo andar, é uma tendência altista. Na tendência altista, eu quero comprar. Porque tá todo mundo comprando. E aí, o que que eu fiz? Bem aqui, eu vendi. E olha o que aconteceu. Ele subiu. Então, se eu me atento que aqui eu tenho uma tendência de alta, eu não teria vendido, e sim comprado. E teria ganho essa subida aqui. Isso aqui é só um pequeno exemplo do que aconteceu comigo, que pode acontecer com você, e que eu estou aqui para ajudar, para te mostrar o que eu passei e tentar encurtar o seu caminho na bolsa. Eu agradeço demais vocês terem assistido esse vídeo e espero que assistam os próximos e acompanhem aqui no nosso canal. Obrigada e até a próxima.